Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema Vá Contar ao Mundo. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, para você não perder nada dos conteúdos produzidos aqui no canal, do comentário da lição, para você entender cada vez mais sobre a identidade adventista e a sua missão aqui na Terra. Como eu estava dizendo, segunda-feira tem como tema Vá Contar ao Mundo. Ontem eu conversei com vocês um pouquinho sobre a introdução do que nós vamos conversar essa semana e esse trimestre. Se por acaso você perdeu o comentário de ontem, estou deixando um card aqui em cima para você ir lá e ver. Porque hoje nós vamos dar uma sequência direta daquilo que nós conversamos ontem. Então assista o comentário de ontem, veja, entenda e depois você volta para o vídeo de hoje, tá bom? Como eu estava dizendo para vocês, Guilherme Miller foi quem encabeçou, por assim dizer, este movimento adventista nos Estados Unidos, antes da Igreja Adventista ter sido formada oficialmente, tá? Só que é interessante que esse movimento millerita, por causa de Guilherme Miller, ele já tinha acontecido, como nós conversamos ontem, em alguns outros países no final do século XVIII e início do século XIX. E o interessante é que eles meio que utilizaram as mesmas bases para justificar o retorno de Cristo naquela época, que é Apocalipse capítulo 6, verso 12 e verso 13, que predizia alguns aspectos que ocorreriam no planeta Terra antes do retorno de Cristo. Dentre deles, o grande terremoto de Lisboa, lá de 1755, também o dia escuro, de 19 de maio de 1780, e a queda das estrelas, que foi uma grande chuva de meteoros, lá em 13 de novembro de 1833. Então, quando as pessoas olharam para isso, e olharam ali para o que já tinha acontecido e o que a Bíblia falavam, pronto, Cristo volta nesse aspecto. E o que mais reforçava essa ideia, tanto de Guilherme Miller, quanto daquelas pessoas? Daniel 8,14, que diz que o santuário seria purificado depois de 2.300 tardes e manhãs. E aí, eles ao olharem para 2.300 tardes e manhãs, entenderam que aquilo se referia a 2.300 anos. E aquela conversão, tarde e manhã é um dia, depois quando nós vamos lá em Ezequiel, nós vamos ver, ou números, nós vamos ver que na relação de uma profecia, nós temos uma relação de dia a ano, então um dia equivale a um ano, e eles entenderam que equivaleria a 2.300 anos. Então, olhando para isso não foi entendimento somente de Guilherme Miller, mas também de outros cristãos da época, entenderam esse aspecto de 2.300 tardes e manhãs. Então, Guilherme Miller acreditou que Jesus voltaria lá em 1843, do dia 21 de março de 43 até 21 de março de 44. E ele começou a pregar lá em 1833 a respeito disso. E eu quero reforçar, Guilherme Miller era um fazendeiro. Ele não era um teólogo, ele não era um pastor, ele não era líder de igreja. Ele era um fazendeiro que Deus levantou, usou para proclamar a sua volta. Só que, como teve esse entendimento errôneo nesse aspecto, sobre entender que na verdade Cristo voltaria e que o santuário que seria purificado era o planeta Terra através de fogo, ele começou a pregar esse retorno de Cristo. Mas quando passou essas datas de 21 de março de 1833 e 21 de março de 1834, ele começou a olhar para o calendário judaico e percebeu que o dia da expiação ocorreria no 10º dia do 7º mês, que está escrito lá em Levítico 16:29, que nós estudamos no trimestre passado, lembra? Então, aí ele falou, Cristo voltaria no dia 22 de outubro de 1844. É interessante que antes do grande desapontamento que foi nesse dia, todo esse movimento millerita e o movimento que ocorreu no planeta Terra, no meio cristão, foi conhecido como grande despertamento do advento. Por quê? É a galera lembrando mais uma vez que Cristo voltaria, e tô olhando para todos esses aspectos que eu trouxe para vocês aqui, que eles começaram a entender e acreditar. Só que é interessante que o que mais reforçou a ideia deles, junto com esses textos que eu falei para vocês, também foi Mateus 25. Então foi a passagem essencial daqueles primeiros adventistas, esta relação entre o noivo, o Jesus, a noiva, a igreja, essa relação de que Cristo voltaria para buscar. Então todo este conceito foi o que encaminhou muito bem o movimento adventista naquele início.
E mais uma vez, não é a igreja adventista que nós conhecemos hoje. A igreja adventista só foi fundada em 1863, ou seja, praticamente 20 anos depois do grande desapontamento. Mas é importante nós entendermos que este movimento deu origem à igreja adventista. Os remanescentes desse movimento foram que fundaram a igreja em 1863, tá bom? Apesar de nós olharmos para esses conceitos e vermos que eles erraram um aspecto aqui, um aspecto ali, por exemplo, eles não erraram a data e sim o que aconteceria naquele dia, porque Cristo não voltou em 1844, no dia 22 de outubro, mas foi o momento que ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo, ou seja, iniciou o juízo investigativo. Mas é importante nós entendermos que todo o restante eles falaram certo, ou seja, quando nós olhamos para o que Jesus disse, o que ocorreria antes da vida dele, já se cumpriu em muitos aspectos. Falta um detalhe ou outro de se cumprir o retorno glorioso de Cristo Jesus. Então, eu e você precisamos entender que Cristo está breve de voltar nos nossos dias também. Porque se ele estava breve de voltar naquela época e as pessoas já tinham entendido isso, eu e você precisamos ter real consciência, porque agora nós temos a nossa teologia muito bem fundada na Bíblia e nós estamos entendendo e entendemos todos os dias que Cristo está muito perto de voltar. Quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos para todas as coisas que estão ocorrendo ao nosso redor no mundo, seja aí na sociedade, seja no meio político, seja no meio natural, seja no meio humano, as pessoas já estão mostrando que Cristo está voltando, porque tudo o que ele disse que iria acontecer está acontecendo. Então é importante que essa mesma vontade, esse mesmo fogo que aqueceu o coração lá dessa galera lá atrás, também aqueça o nosso coração nos dias de hoje e que nós sejamos levantados para proclamar a mensagem de Deus. Independente se você é pastor, independente se você é líder de igreja, independente se você é um membro de igreja, Guilherme Miller era um fazendeiro e proclamou a mensagem de Deus. O que impede você de falar do retorno glorioso de Cristo Jesus? Pense nisso. Neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, meu Pai, pois o Senhor nos deu mais uma vez a oportunidade de buscar a sua face, de entender um pouco mais sobre a tua palavra, Pai. Então, pedimos neste momento, meu Pai, que tudo que nós conversamos hoje possa aquecer o nosso coração, Pai. De esse mesmo sentimento que levantou esse povo lá atrás, Pai, Guilherme Miller e os demais, possa também aquecer o nosso coração, Pai. Porque nós estamos entendendo que o Senhor está muito perto de voltar. E que nós temos uma missão de proclamar a tua mensagem de retorno, Pai. Proclamar as tuas boas novas. Proclamar o juízo que o Senhor disse que vai acontecer. Que nós possamos realmente sair da nossa zona de conforto e falar sobre o Senhor, meu Pai. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!